Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se o título desse vídeo te chamou a atenção, então eu tenho certeza que de alguma forma a minha experiência, o que eu vivenciei, ministerialmente falando, vai contribuir para a tua vida, vai ajudar alguém que você conheça a não desistir daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. A minha experiência é mais ou menos de uns 20 anos atrás, quando o Senhor Deus ele me chamou com 20 anos de idade para o ministério. Deus ele me chamou para pregar o evangelho. Porém, tinha muitas coisas em mim que precisava ser transformado ainda. Como eu falei no vídeo anterior, eu era uma menina muito tímida. E Deus teve que trabalhar justamente isso em mim. Tirar essa timidez, esse acanhamento, a vergonha que eu tinha de falar em público, para que eu pudesse ser usada por Ele. E Deus foi preparando muitas circunstâncias, muitas situações, para que isso fosse lapidado em mim. Até que eu comecei a ficar do jeito que Deus queria. Porém, no ministério existem os testes de Deus e existem os testes dos homens. Quando Deus te testa, Ele vai provocar em você uma transformação, uma melhora. Ele vai extrair de você a tua melhor versão. Quando o homem testa, muitas das vezes não é para provar o que está no teu coração, mas às vezes isso acaba te ferindo, te machucando. E isso pode até mesmo fazer com que você desista daquilo que Deus havia te revelado no seu coração há um tempo atrás. E foi o que aconteceu comigo. O tempo foi passando e muitas situações de humilhações eu fui vivenciando, circunstâncias que eu não desejo para ninguém. E eu comecei a ter um certo discernimento do que era o homem e o que era Deus. Até que chegou um momento na minha vida que aconteceu uma situação dentro do ambiente da igreja que eu falei assim, isso daqui é a gota d'água para mim. Depois disso, eu não vou esperar vir uma situação pior, né? Para você só ter uma noção, o pastor que me apacentava na época, eu era pastor auxiliar no ministério que eu fazia parte. E o pastor na época chegava a falar para mim assim, ó, para de respirar, porque a tua respiração me incomoda, a tua pessoa me irrita. Nem os demônios tiram a minha paz, só você. Então esse é o nível de tratamento que eu recebia, né, por ter aberto mão dos meus sonhos, por ter renunciado à minha vida profissional na época, e ter me lançado de corpo e alma no ministério. Então era esse tipo de tratamento que eu recebia. É só uma das coisas, né, que eu ouvia no cotidiano e que me machucava demais, né, me feria profundamente. E aí um dia aconteceu um episódio dentro do espaço da igreja, aonde eu fui humilhada, né? Eu fui insultada e eu falei para Deus: chega, chega, não vou mais passar por isso, não vou mais ouvir esse tipo de coisas, não vou me desviar, não vou abandonar o que o Senhor tem para mim, mas nesse ambiente tóxico eu não fico mais. E foi quando eu decidi arrumar as minhas malas e ir embora. Por que arrumar as malas? Porque eu morava na igreja, né? Eu morava numa das dependências da igreja, onde era até o espaço do Kids, da escolinha dominical da igreja, e aí eu tinha um espaço ali que era onde eu dormia, né? Era um lugar onde praticamente era a minha casa, né? E quando eu entrei na obra de Deus, eu entrei de cabeça. Saí da minha casa e fui morar literalmente na igreja. E quando aconteceu isso, eu não tinha nem mala para arrumar as minhas coisas para ir embora, né? Era um dia de culto, um dia que já estava no finalzinho da tarde, já próximo das 7h30 da noite, que era o horário que começava a reunião. E eu não tinha nem nada, não tinha bolsa, não tinha mochila, não tinha nada. Eu estava em prantos, chorando,
Eu estava completamente desnorteada pelo o fato que tinha acontecido. E eu peguei uma sacola que tinha ali na igreja, uma sacola grande, sabe aquelas que coloca a televisão? Era aquela sacola, se eu não me engano era até das Casas Bahia. Eu peguei uma sacola enorme que tinha ali na igreja e eu comecei a colocar as minhas coisas dentro. Comecei a colocar as minhas roupas, meus objetos pessoais, meus calçados e comecei a colocar todos os meus pertences dentro daquele saco. E eu tava chorando demais. Eu chorava demais, assim, magoada, revoltada, chateada, indignada com a situação mas determinada no meu coração a não suportar mais situações de humilhação como aquelas. E eu comecei a colocar as minhas coisas assim em cima da minha cama e chorando muito, falando para Jesus: Jesus, eu não vou te abandonar, eu não vou abrir mão do meu chamado, mas nesse ambiente eu não fico mais. E quando eu estava pegando a minha sacola, não ia dar tchau para ninguém, né? Porque num ambiente onde as pessoas não te honram, não te respeitam, eu não ia nem dar tchau. Essa é a verdade. E aí eu peguei e falei para Jesus assim: só guarda o meu coração e não me deixa eu me desviar do teu propósito. E quando eu peguei minha sacola cheia de roupa, o meu telefone tocou. Eu tinha ganhado um telefone da minha mãe de presente, porque o pastor da época que me pastoreava até mesmo me proibiu de receber ligações telefônicas da minha família, que morava em outra cidade. Então, se a minha mãe quisesse falar comigo, ela tinha que se locomover de onde ela estava até o local aonde eu fazia a obra de Deus, porque ela não podia falar comigo, né? As ligações não eram passadas para mim, ao ponto da minha mãe ter que comprar um celular para mim, para ela poder falar comigo quando ela queria ouvir minha voz. Então até isso eu passei. É nesse nível, né, de teste, de humilhação que eu enfrentei no meu ministério. Então quando o meu telefone tocou, eu estava em prantos, eu estava chorando. E do outro lado da linha estava a minha irmã caçula. E a minha irmã falou o seguinte, falou assim: Débora, eu não sei o que está acontecendo com você nesse exato momento, mas Jesus mandou eu te ligar para você ouvir essa música. E eu não estava entendendo nada. E eu falei: tá bom, pode colocar. E chorando. E aí a minha irmã do outro lado da linha, guiada por Deus, movida pelo Espírito de Deus, ela colocou uma canção da pastora Ludmila Feber. Uma canção que eu não me recordo o título, mas uma canção que fala assim, ó: Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo o teu coração e derramo a unção sem limites. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como eu fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus. És meu filho, muito amado. Não temas, é o mesmo Senhor, te respaldo. Meus queridos, eu confesso para você que quando eu comecei a ouvir essa canção do outro lado do telefone, eu soltei a sacola na mesma hora. Eu comecei a chorar, mas não mais de raiva,
não de revolta, não de indignação. Agora eu estava chorando de felicidade, de ver o cuidado de Deus com a minha vida e o cuidado de Deus com o meu ministério. E naquele momento que eu ouvi aquela canção, eu entendi que era Deus me segurando para que eu não desistisse naquele momento. Para que a atitude do homem, seja homem de Deus, usado por Deus ou não, mas que a ação que ele tinha cometido comigo não paralisasse o que Deus havia começado na minha vida. E naquele momento eu comecei a desfazer, pegando todas as peças de roupa daquela sacola plástica e começar a jogar na cama tudo de novo, chorando, mas porque eu havia entendido que Deus não queria que eu desistisse. A minha irmã do outro lado não estava entendendo nada. E eu só agradeci a ela. Eu falei, Fabiana, obrigada. E ela não estava entendendo. Ela falou, olha, Débora, eu não sei os motivos das suas lágrimas, mas o que Deus mandou eu fazer, eu fiz. E naquele momento eu desliguei o telefone, eu desliguei meu celular e comecei a desfazer as minhas coisas e prossegui na obra do Senhor. Então, se aquele telefone não tivesse tocado, se eu não tivesse ouvido aquela canção naquele exato momento, eu não teria construído uma história de 20 anos de ministério como pastora. Às vezes, Deus nos move a fazer uma ligação para alguém, a fazer uma visita para alguém, ou até mesmo gravar um vídeo como esse. E a gente não tem noção que nós estamos sendo, naquele exato momento, um instrumento para que o ministério não seja abortado, para que uma história não deixe de ser escrita por Deus. E eu quero ser essa pessoa, esse instrumento nas mãos de Jesus, porque se você entrou aqui pensando em desistir ou conhece alguém que está ao ponto de jogar tudo pro alto, manda esse vídeo para essa pessoa e creia, aquele que te chamou não errou. Se você está num ambiente tóxico, se você está sendo testado por homens, se você está sendo humilhado por pessoas, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Talvez esse vídeo vai aparecer justamente para aquelas pessoas que estão no seu limite emocional. Naquele limite onde ela vai pensar assim, se eu não parar agora eu morro. E talvez o seu pensamento de desistência é tudo que o diabo quer, para que você não viva as experiências que Deus já tem reservado para você no teu futuro. Eu quero só deixar esse recado para você. Não desista dos sonhos de Deus. Quem te chamou não errou. E por mais que a prova esteja acirrada, por mais que a prova esteja intensa, pode ter certeza que Deus é com você. Deus não te abandonou. Deus é contigo. Continue, persevere. Porque o que Deus reservou para o teu futuro é melhor do que você está vivendo agora no teu presente. Vou falar uma coisa para você. Talvez o que você nunca parou para pensar. Deus, no dia que você nasceu, Ele te viu o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Porque para Deus não tem nem passado e nem futuro. Tem o agora, tem o hoje, tem o presente. Deus é eterno. Ele sabe como a nossa história termina. Ele sabe como que vai ser o seu último dia. E o meu também. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Não desista daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Não permita que a inveja de alguém, não permita que a falta de amor que talvez você não está experimentando nesse ambiente na qual o amor deveria prevalecer, possa fazer você pendurar suas chuteiras. Não faça isso. Existem pessoas que Deus vai conectar com você, na qual o que você carrega vai ajudar, vai abençoar, vai levantar aqueles que estão prostrados e aqueles que se sentem fracos e abatidos. A tua vida tem um propósito, o teu chamado também. Então não enterre, não sepulte, não coloque um ponto final por causa das aflições que você vive nesse ambiente. Pode ter certeza,
que o que Deus ele começou na tua vida, ele é poderoso para terminar. Naquele dia, se eu tivesse pegado a minha sacola e voltado para minha casa, eu não teria vivido uma experiência de ver uma comunidade com 6, 8 pessoas se multiplicar ao longo prazo em uma família de 400 almas. Se eu tivesse desistido naquele dia, se eu tivesse voltado para minha casa, eu poderia até mesmo não ter me desviado, mas a experiência de impactar 400 almas, mais de 400 almas, eu não teria vivenciado. Então, não perca o que Deus tem para você. O que Deus começou, Ele é poderoso para terminar e Ele vai te ajudar a cumprir a sua jornada, mesmo que tudo esteja contra você. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a sua dor, até mesmo essa situação difícil, de alguma maneira, ela vai contribuir, ela vai cooperar para o teu bem e para o bem das pessoas à sua volta, tá bom? Esse é o meu recado. Se esse testemunho pessoal meu, ele de alguma forma falou ao seu coração, manda para alguém que está pensando em desistir, que está pensando em renunciar. Envie esse vídeo e já compartilha, me segue, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E eu tenho certeza que o que eu vivenciei, de alguma forma, vai contribuir para que outras pessoas não desistam e vivam a plenitude do que Deus tem para suas vidas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.